Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E vamos para mais uma edição do Notícias da Luta Livre, onde a gente vai ver as últimas notícias do mundo da WWE. Informado sobre tudo o que está acontecendo, assista esse vídeo do começo ao fim, que tem muita coisa legal que está sendo revelado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial. Deixe o seu like, porque quando você marreta o botão do like, isso faz com que o YouTube divulgue a gente para outras pessoas, beleza? Então vem com a gente para Notícias da Luta Livre do dia 5 de dezembro de 2025. E né, a gente vai começar com uma notícia interessante sobre a forma como a TKO tem lidado com os seus lutadores, porque existem informações que dão conta de que a TKO estaria cobrando dos lutadores o valor dos ingressos que eles pedem para seus familiares. Tá? A Lana, né, CJ Perry, que é a esposa do Rusev, falou em entrevista à TMZ que ela precisou pagar para a sua ida para o Survival Series para participar de um evento durante o PLE. E ela também precisou pagar pelos ingressos no show para ver o retorno da Liv Morgan, de quem ela é muito amiga, além de participar de outros eventos ligados ao show. Ela tem um contrato Legends com a companhia, que é aquele contrato de lendas que dá algumas condições, né? Dá um valor para eles e também permite que eles façam merchandising e coisa assim. Mas ela explicou que, mesmo assim, mesmo tendo o contrato de Legends, ela teve que pagar pelos ingressos e pela passagem de avião para comparecer ao PLE. Ela também explicou que isso não era uma prática antigamente, e já se sabe disso realmente antigamente. Os lutadores podiam pedir ingressos para poder ter os seus familiares presentes no show e tal, e a WWE ela costumava dar esses ingressos. Mas que com a TKO isso mudou. E ela disse que isso não vem do Triple H, não é uma ordem do Triple H, é uma ordem da TKO que quer maximizar os seus rendimentos. Ela não aceita ceder lugares premium na primeira fila, muitas vezes, ou nas primeiras filas, de graça para familiares de lutadores. Tá? Em alguns casos também, os lutadores eles costumam comprar camarotes para que, ou costumavam ganhar camarotes para que os seus familiares pudessem estar presentes nos shows. Né? A gente viu isso lá no Unreal, quando a Chelsea Green ela comprou um camarote para poder assistir um PLE que aconteceu na cidade natal dela, em Vancouver, mas hoje em dia a WWE, né, no caso, por conta da TKO, estaria cobrando dos lutadores o valor desses ingressos para que eles possam levar suas famílias. Lembrando que um ingresso de primeira fila de PLE custa entre 5 e 10 mil dólares, e esse ingresso na WrestleMania pode chegar a 20 mil dólares. Então, a TKO querendo maximizar, né, a arrecadação com a venda de ingressos no show. Nós também temos uma notícia que foi interessante, né? E já foi até alvo de negação, a relação da ESPN com a WWE, né? O Fred Prinze Jr., ele foi ele é um ator de Hollywood. Ele ficou conhecido por fazer os filmes do Scooby-Doo, foi assim. Foi os filmes do Scooby-Doo e os filmes do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Foram os dois principais sucessos do Fred em Hollywood. Ele também foi ex-membro do criativo da WWE, ali por volta dos anos 2010. E aí, ele, no seu podcast Wrestling with Freddy, ele teria dito que um conhecido dele na ESPN afirmou que a companhia estaria insatisfeita com a relação com a WWE. Tá? E ele disse que esse cara falou que seria bom e que a ESPN espera reaver o seu dinheiro que foi investido no relacionamento com a WWE. Lembrando que a ESPN pagou 1,6 bilhões de dólares para a WWE pelos próximos anos para poder ter os PLEs da WWE no aplicativo da ESPN. A Fightful Select, porém, quando ficou sabendo dessa informação, que foi revelada por Fred Prinze Jr., correu atrás de algumas fontes de ambas as companhias e disse que a afirmação do Fred não se sustenta. A ESPN teria afirmado que não tiveram conversas negativas com a WWE e apreciam o relacionamento com a companhia, enquanto que um maioral da WWE teria dito que ninguém do topo da companhia sequer sabe o que o Fred está fazendo dentro ou fora da indústria. Então, assim, é, é uma colocação interessante, porque a gente sabe que desde que começou esse relacionamento ESPN e WWE no WrestlePalooza, a WWE tem sofrido para entregar especiais bons,
o WrestlePalooza não foi bom. Depois teve um Saturday Night Main Event que também não foi grande coisa. E aí, agora nós tivemos o Survivor Series, que também não foi legal. Só o Crown Jewel, que foi um show minimamente decente. Então, assim, a gente, pela qualidade dos shows, a gente percebe que pode haver, sim, alguma coisa, né? Pode ter algum coelho nesse mato aí. Mas tanto a ESPN quanto a WWE trataram de passar pano no negócio. Vamos ver se essa colocação faz a WWE se movimentar e entregar alguns shows melhores aí pra frente. Agora nós temos uma notícia bem legal sobre o Penta, tá? O Penta, ele se machucou na luta contra o Solo Sikoa na semana passada, né? Durante a luta ele deu uma huracanana e caiu de ombro no chão, teve que interromper a luta e muita gente ficou se perguntando se essa lesão seria grave. O que aconteceu foi que o Penta ele se consultou com um fisioterapeuta conhecido nos Estados Unidos, chamado Dr. Odisseu, e esse fisioterapeuta, falando aos seus seguidores no Instagram, afirmou que o Penta está se recuperando e pode até mesmo voltar à WWE nesta próxima sexta-feira no SmackDown. Então isso alivia um pouco a cabeça dos fãs do Penta, porque isso significa que ele não deve ficar muito tempo fora. E além disso, isso abre as portas para que a esperada luta de retorno dos Lucha Bros entre o Penta e o Rey Fênix na AAA contra o Dominique El Grande Americano, que está agendada para o dia 20 de dezembro, deve acontecer. Isso abre as portas para que essa luta aconteça. Então, legal que o Penta não está, não vai ficar muito tempo fora, foi apenas um susto e que um tratamento fisioterápico acabou dando certo. Vamos ver se ele já volta neste Friday Night SmackDown ou se de repente ele ainda vai ficar um tempinho de molho. Agora vamos falar sobre Daniel Bryan. Daniel Bryan deu uma entrevista essa semana ao Chris Van Vliet e dentre várias coisas que ele disse nessa entrevista, duas afirmações chamaram a atenção. A primeira delas é a confirmação da sua aposentadoria, né? O Chris Van Vliet ficou no pé dele para saber se ele realmente estava aposentado. E aí o Daniel Bryan ele explicou que a antiga versão dele de fato está aposentada. Ele tem um problema sério na coluna, ele tem um problema no pescoço que vai da vértebra C1 até a T2. Então é toda a parte superior do pescoço dele e ele está tentando evitar uma cirurgia. Ele informou na sua entrevista que esse problema no pescoço dele, na coluna dele, foi agravado pelas viagens constantes que ele estava fazendo para trabalhar como comentarista nos shows da AEW. Então, para poder cuidar desse problema no pescoço, pode ser até que ele nem participe tanto mais das transmissões da AEW por conta das viagens agora, né? A AEW ela tá saindo muito mais. Ela começou ali em Jacksonville, na Flórida, mas hoje em dia ela viaja por todos os Estados Unidos. Então, pode ser que o Bryan Danielson, né? Eu tô falando Daniel Bryan, mas o Bryan Danielson, que é o nome real dele, ele não vai aparecer mais tanto na frente das câmeras da AEW. E além disso, ele também fez um comentário sobre o status da Brie Bella e sobre o seu possível retorno com a WWE. Na entrevista com Chris Van Vliet, quando questionado se a Brie voltaria à WWE, o Bryan Danielson informou que ela estaria disposta a voltar só se fosse ao lado da Nikki, da irmã. Ela não estaria disposta a uma jornada sozinha, solitária, né? Uma jornada como lutador de simples. Isso faz todo sentido, a gente sabe que a Nikki e a Brie Bella voltando até poderiam entrar no cenário do campeonato de duplas, mas até agora não tivemos nenhum movimento a respeito da WWE, nenhuma notícia da WWE demonstrando qualquer interesse no retorno da Brie Bella. Vamos ver o que vai acontecer. A divisão de duplas da WWE está muito forte, eles vão ter que desmontar um pouco essa divisão, porque a Charlotte Flair e a Alexa Bliss precisam trabalhar com a Jade Cargill, então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Nós também temos uma notícia sobre a Nikki Bella, que aparentemente sofreu uma contusão durante o Survivor Series. No podcast semanal dela com a irmã Brie, a Nikki ela afirmou
que o Devil's Kiss da Stephanie McMahon acabou causando 2 galos na cabeça dela quando ela tomou o golpe na mesa dos comentaristas, tá? E isso certamente foi porque ela não se protegeu corretamente. Durante os golpes a gente via que ela estava fazendo assim, ela estava usando os braços como se fosse um nado borboleta para poder dar tapas na mesa e causar mais barulho. Depois disso, ela acabou ficando meio grogue, ela foi levada para dentro do ringue, e aí foi quando, dentro do ringue, ela tomou o Devil's Kiss sem colocar o joelho no chão. E aí, ela falou no podcast dela com a irmã que ela fez isso porque ela acabou ficando grogue na hora, e aí ela esqueceu de botar o joelho no chão, né? Ela se lembrou que ela deveria ter colocado o joelho no chão. Então, é interessante porque a gente olha pro golpe da Stephanie Wacker e pensa assim, pô, esse golpe aí é bonitinho, é divertido, mas não faz nada, né? Pois é. Agora você veja, né? A Nikki Bella acabou tomando o golpe errado e aí acabou dando 2 pancadas na mesa dos comentaristas, criando 2 galos e ficando grogue. Você veja como na luta livre, às vezes o golpe mais simples é um golpe que pode machucar. Agora temos notícias interessantes da Natália, né? Ou Nery, talvez a gente tenha que chamar ela agora de Nery, né? Porque na última segunda-feira ela apareceu no Monday Night Raw fazendo aquela sequência de treinamento com a Maxine Dupri, com a sua persona mais durona que ela tá usando na AAA e no cenário independente. E isso foi uma grande surpresa, muitos fãs da Natália que estavam vendo essa persona sendo utilizada em outras companhias estavam pedindo para que ela fosse usada no Monday Night Raw, e acabou acontecendo. Segundo a conta WrestleVotes, no X, a performance da Natália fora da WWE atraiu imediatamente os olhares do pessoal que gerencia a WWE, e isso acabou fazendo com que eles decidissem pedir para que ela usasse a persona no Monday Night Raw. E também, segundo o WrestleVotes, a nova persona da Nery vai se tornar uma parte forte e vital da divisão feminina daqui para frente. Sinceramente, eu vejo essas informações assim, eu já nem me iludo. Que a Natália, ou Nery, ela é uma das minhas lutadoras favoritas historicamente, uma das lutadoras mais subestimadas da história da divisão feminina da WWE. Muito em função dos seus problemas, das suas dificuldades com o microfone. Ela nunca teve um microfone muito bom. Mas ela, no ringue, é uma das lutadoras mais talentosas da história da WWE. Ela que tem origem na família Hart, né? Ela é ali membro da família Hart, do Bret Hart, do Owen Hart. Então, ela tem know-how no ringue. E aí, assim, cara, seria ótimo se a WWE empurrasse ela. Mas eu nem me iludo porque, sinceramente, a WWE, quando a gente ouve uma história assim, a gente já imagina que vão usar a coitada de Jobber. Vamos ver o que vão fazer com a Nery em 2026, tendo essa situação aí com a Maxine Dupri. Isso pode acabar desembocando numa feud, quem sabe não desemboca numa title run, aonde a Natália faz o papel da Becky Lynch, de alavancar outros talentos no ringue. E para terminar, nós temos uma notícia sobre o John Cena, que é bem interessante e que, sinceramente, talvez dividisse a opinião dos fãs da WWE e do próprio John Cena. Porque o John Cena ele tá começando a fazer o merchan pro show de aposentadoria dele, que vai acontecer no sábado da semana que vem. Nossa, vai acontecer sábado da semana que vem. Chegou, hein? No Saturday Night Main Event em Washington, capital. E aí, durante a entrevista com o Jimmy Kimmel no programa de auditório dele, o John Cena afirmou que o plano original da WWE para a sua aposentadoria era que o show fosse inteiramente dedicado à carreira do John. E que supostamente a entrevista que ele fez com o Tom Rinaldi, que está sendo exibida, alguns trechos estão sendo exibidos durante os shows da WWE, seria utilizada nesse show, e aí depois teria a luta dele. Então, o show do dia 13 de dezembro seria basicamente um misto dessa entrevista, talvez alguns depoimentos de outros lutadores e tal, e aí, enfim, a última luta do John Cena. E aí, quando a WWE ofereceu isso pro John, ele teria dito que ele preferia que o show fosse um show em que lutadores experientes, veteranos,
lutassem contra jovens talentos da WWE. Cara, eu sinceramente, assim, ouvindo essa história, eu particularmente acho que a WWE teria feito uma enorme burrada se tivesse feito um show exclusivamente pro John. Por quê? Porque um show que fosse basicamente uma apresentação de entrevistas e depoimentos, cara, não ia atrair muita gente pro estádio, sinceramente falando. Eu acho que o fato do John estar se aposentando, mas ele também ter dito que outras lutas acontecerão, acabou alavancando ainda mais a aposentadoria dele. Pelo menos é a minha sensação. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que, assim, porque as pessoas saberiam que a última luta dele teriam ido para o estádio de qualquer jeito. Mas eu, particularmente, preferi esse formato que o John ofereceu e sinalizou e pediu para a WWE do que simplesmente um cenário em que ele tenha que ele ficasse lá e a gente ficasse vendo uma entrevista, a gente ficasse vendo uma apresentação de lutadores falando sobre o impacto da carreira de John Cena na vida deles e tudo mais. A gente não sabe como é que a WWE vai fazer o booking desse show ainda. Não teve nada revelado no último NXT. Não teve nada revelado no último Monday Night Raw. Vamos ver o que a WWE vai fazer, se simplesmente vai apresentar as lutas do nada ou se alguma coisa será desenvolvida na semana que vem. O fato é que a WWE ela já parece focada no show de aniversário da WWE na Netflix, que vai acontecer no dia 5 de janeiro. Vamos ver como é que vai ser esse show de aposentadoria do Cena. O desafiante dele nesse show vai ser resolvido hoje no SmackDown, na luta entre Gunther e LA Knight. Yeah! E você vai estar conosco aqui, certamente, na nossa live, 9h30 da noite. Eu conto com a sua presença. Beleza, galera? Bom, então as notícias da WWE do dia de hoje são essas. Eu aguardo vocês na nossa live nessa sexta-feira, 9h30 da noite, para mais um SmackDown. E desde já eu quero convidar vocês a continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque é isso que vai fazer com que o YouTube nos divulgue. Também não deixe de nos ajudar, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixando seu hype e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Não deixem de acompanhar o nosso material, eu vou deixar um conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado, um grande abraço. Até hoje, 9h30 da noite, na live do SmackDown.